Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, 1º de janeiro de 2024, agora em Vilnius, na Lituânia, meu último dia na Lituânia, são 21 horas e 58 minutos no Brasil, 16 e 58 da tarde. Gente, eu vou botar no 6 horas, ancorado pela nossa banda de VWAP mensal, e que segue dando vigência à nossa cunha triangularizada de caráter ascendente, para desespero total dos Cavaleiros do Apocalipse. A BTC só vai descansar no patamar de 44, 45 mil dólares. Gente, eu recebi uma tonelada de mensagens de gente que abriu short porque ouviu falar que um analista disse que a BTC ia voltar para 32, ou porque um outro Cavaleiro do Apocalipse disse que Solana ia emburacar para 67. Abriram short contra Solana, contra ETH. Tem gente que abriu short contra a Kusama. A Kusama está subindo 8,81%. Gente, é lamentável. Toda essa galera está sendo liquidada. Essas agulhadas que a BTC e várias altcoins estão dando para cima nada mais é do que o fechamento a mercado de liquidações forçadas. É lamentável que as pessoas estejam rasgando dinheiro no primeiro dia do ano, porque ouviu falar que um Cavaleiro do Apocalipse reportou que a BTC ia cair. Gente, quem não tem pelo menos 3 ciclos inteiros no mundo cripto, tempo de tela, experiência na plotagem, dos fundamentos da análise gráfica do mundo TradeFi, do mercado financeiro tradicional, para o mundo cripto, que não é igual. Aqui não tem hora de abertura, aqui não tem hora de fechamento, aqui não tem regulamentação do nível de alavancagem, aqui não tem circuit break. Aqui a gente almoça o caos para jantar selvageria. E essas pessoas não entendem que um ativo pode cair 30%, 35% e continuar ostentando um viés de alta no curto prazo, como a Sol fez. Só que eles não entendem e nunca vão entender. Talvez eles precisem de 2 ou 3 ciclos. Aí a BTC vai estar valendo 1,5 milhão de dólares e eles vão estar tentando entender ou adquirindo tempo de tela para poder absorver os fundamentos da análise gráfica dentro de um ambiente absolutamente hostil, como é o ambiente criptográfico. Aqui no diário, gente, travou exatamente na mediana do canal de Keltner. Se romper 44.700, vocês já sabem, é chapéu pro palhaço. A BTC só para em 52, 53 mil dólares. A gente abriu esse candle aqui do mês de janeiro de 24 com uma bela espessura, uma bela musculatura, e é o que eu reportei aos senhores. A chance dos irmãozinhos aqui, ó, levarem a BTC para a próxima upper é absurda. Quando a BTC abre esse tipo de movimentação no mensal, que guarda uma inércia movimentacional muito mais latente, normalmente esses morobuzus aqui avançam para a upper subsequente. É para lá que a gente está indo, 55 mil dólares. E na seara fática, contagem regressiva para os ETFs de BTC no mercado à vista. Gente, alguns analistas dão conta de que os ETFs de BTC no mercado à vista os ETFs já estariam precificados. Na verdade, a gente só vai saber se os ETFs de BTC estão precificados ou não, os ETFs no mercado à vista, assim que começar a negociação. O resto é puro achismo e muita especulação. E uma teoria da conspiração, ou especulativa, mas que é até factível que aconteça, alguns analistas e outros economistas ponderam a possibilidade de, após o início de transação e emissão dos ETFs de BTC no mercado à vista, existe a possibilidade de, passado algum período, o governo norte-americano apreender todos os bitcoins que vão servir de lastro para os respectivos ETFs de BTC no mercado à vista. Seria, teoricamente, possível, desde que o governo norte-americano atribua um título num valor correspondente à quantidade de BTCs proporcional às cotas de cada titular. Se o governo dos Estados Unidos eventualmente pretender fazer algo nesse sentido, seria semelhante à ordem executiva de 1933,
onde o governo dos Estados Unidos obrigou todos os indivíduos e organizações sediados nos Estados Unidos a entregarem o seu ouro físico, e a partir daí o ouro passou a ser, o ouro físico passou a ser objeto de custódia legal do governo norte-americano, e como o dólar norte-americano na época era pareado ao ouro, uma determinada quantidade de dólar passava a representar uma determinada quantidade de ouro, os americanos poderiam simplesmente ter dólares que automaticamente e de forma legal equivaleria ao ouro. Depois, o Richard Nixon, na década de 1970, acabou fazendo o despegue do dólar em relação ao ouro, e aí a gente viu o que aconteceu. A inflação nos Estados Unidos disparou. Na época, o Paul Volcker, que era o presidente do Fed, aumentou a taxa de juros absurdamente. E a grande experiência dessa obrigação da ordem executiva de 1933 de entregar o ouro físico para o governo norte-americano é que hoje o governo norte-americano é o maior detentor de ouro no planeta, com milhares de toneladas de ouro. E depois do despegue do dólar contra o ouro, a gente viu o que aconteceu. A inflação nos Estados Unidos simplesmente saiu do controle naquele período, eles aumentaram os juros, e agora, novamente, no evento pós-pandêmico, também saiu do controle. Gente, se isso acontecer, não está totalmente fora de questão. Eu já havia, inclusive, antecipado aqui no canal. Quem me acompanha há bastante tempo sabe que em algum momento, isso somente em relação a Bitcoin, em algum momento as rampas de acesso a Bitcoin, a BTC, na blockchain da BTC, vão ser fechadas. Para comprar Bitcoin e receber na blockchain da BTC, provavelmente em algum momento no futuro, na minha leitura, isso só a partir de 2030, vai ser preciso ostentar uma autorização, uma credencial de instituição financeira ou algo que o valha, porque com certeza estados soberanos vão promover reservas cambiais em BTC num futuro não muito distante. Eu já havia antecipado uma movimentação que agora é pura especulação, não tem nada de concreto nessa reportagem, é só uma análise abstrata sobre a possibilidade de o governo americano apreender todos os bitcoins que lastreiam os respectivos ETFs de BTC no mercado à vista. É só um exercício de possibilidade, totalmente abstrata essa discussão, mas na minha leitura, em relação às altcoins, isso não vai acontecer, mas na minha leitura em relação à BTC, que é efetivamente o ativo criptográfico mais descentralizado que existe, vocês podem pegar os milhares, não, os milhões de ativos, hoje são mais de 2 milhões de ativos criptográficos aqui na CoinMarketCap, vocês podem folhear essas milhares de páginas aqui com ativos criptográficos, nenhuma altcoin dessa aqui ostenta o nível de descentralização da BTC. Qualquer dessas altcoins, principalmente as que ostentam um consenso Proof of Stake, mesmo as que ostentam um consenso Proof of Work, não são tão descentralizadas quanto a BTC. Então, na minha leitura, isso eventualmente, num futuro, talvez ali não muito distante, mas a partir de 2030, isso talvez seja possível. E, obviamente, o governo norte-americano tem que, se ele fizer isso, ele vai ter que emitir um título pareado, em que a unidade desse título seja pareada a 1 para 1 com o Bitcoin. Mas, provavelmente, as rampas de acesso a Bitcoin, em algum momento, elas vão se fechar. Bitcoin vai valer muito mais que o ouro e, provavelmente, isso pode acontecer, deve acontecer, e vai ser a BTC vai ostentar essa característica de hedge contra a expansão infinita do M2, do Money Supply, do Money Measure, e também vai ser reserva, uma espécie de reserva cambial global de bancos centrais. Mas isso por enquanto é pura especulação. Na seara geopolítica e finanças internacionais, o Irã enviou um navio de guerra para o Mar Vermelho depois que os Estados Unidos afundaram e eliminaram diversos rebeldes iemenitas Houthis. A decisão de Teherã só agrava a situação altamente volátil no Mar Vermelho,
A Maersk, a segunda maior operadora naval do planeta, suspendeu o trânsito pelo Mar Vermelho e pelo Canal de Suez, ou seja, gente, vai pressionar mais a inflação no mundo todo. E a Suprema Corte de Israel anulou um componente-chave da reforma judicial de Benjamin Netanyahu. No âmbito dessa reforma, ele colocou lá um dispositivo que impedia que juízes adentrassem na discricionariedade de algumas decisões do Poder Executivo, e isso foi derrubado pela Suprema Corte de Israel num duro golpe contra essa reforma que o Netanyahu estava promovendo, em que inclusive queria reformar o próprio Poder Judiciário, mas algumas arestas foram aparadas. Gente, a BTC aqui no Diário segue dando vigência a essa acumulação. A máxima até agora bateu 43.550, mas a gente sabe, se romper 44.400 é chapéu para o palhaço. A BTC só para em 52, 53 mil dólares, se romper 44.700, 45 mil dólares. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.